dar ao Brasil uma identidade nacional era dar ao Brasil também um certo orgulho nacional. E é claro que à medida em que o governo trabalhava ativamente para construir essa cultura de orgulho nacional, isso se refletia numa política externa, ou seja, numa posição do Brasil em relação a outros países de altivez, de orgulho. Tá? E a gente vai ver isso em alguns momentos. Um dos momentos principais em que isso acontece é o período ali no início dos anos 60 do século XIX, nas relações do Brasil com a Inglaterra, num conjunto de episódios que fica conhecido como Questão Christie. Essa Questão Christie envolve dois episódios que são, a princípio, pequenas bobagenzinhas, pequenos atritos, mas a consequência disso, a reação disso, é que leva a gente a entender por que é importante essa mudança na perspectiva política do Brasil e como o Brasil deveria se posicionar diante do resto do mundo. Até então o Brasil, uma ex-colônia que dependia economicamente da Europa, que era formado por uma elite que gostava de se ver como de origem europeia. Então o Brasil ele tinha dificuldade em impor sua soberania. Tá? Ele era capacho da Inglaterra, como havia sido antes de Portugal. Tá? Até que começa essa preocupação do governo, né, com a criação dessa identidade nacional brasileira. Isso vai se refletir quando o embaixador inglês, um sujeito chamado Sir William Christie, ele recebe duas negativas do Dom Pedro II. A primeira aconteceu em 1861, quando um navio inglês naufragou no litoral do Rio Grande do Sul, e o William Christie ele acusou o Brasil, na verdade ele acusou populares brasileiros de saquear a carga de um navio que havia naufragado. E ele insinua que esse navio pode ter sido naufragado propositalmente para ser saqueado. E o que ele quer? Ele quer que o governo brasileiro indenize a companhia inglesa que havia tido perdas ali. E o Dom Pedro II fala, não, eu não tenho nada com isso, eu não vou indenizar ninguém. Tá? Eles que afundaram, eles que lutem. Tá? Bom, isso causou um mal-estar muito grande entre o governo brasileiro e o governo inglês, e o William Christie ele ficou por meses insistindo na necessidade de indenização. Até que acontece um segundo problema já no ano seguinte, em 62. 3 oficiais do exército britânico foram presos no Rio de Janeiro, fazendo arruaça, bêbados na rua. Existia um acordo diplomático entre Inglaterra e Brasil que oficiais ingleses não podiam ser presos, eles se identificados deveriam, né, o cara estava roubando uma loja, ele é encaminhado para o superior dele. Tá? Os vigilantes que prenderam esses 3 oficiais, eles afirmaram que os caras estavam tão bêbados que eles não se identificaram como oficiais do exército inglês, então não posso fazer nada. E aí o William Christie entra em cena de novo, achando aquilo ali um desrespeito à rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, e exigindo que o governo brasileiro, mais exatamente que o Dom Pedro II, se retratasse e pedisse desculpas. E por falar nisso, eu estou esperando até agora a indenização daquela carga lá no Rio Grande do Sul. E o Dom Pedro II mais uma vez falou, cara, não vou pedir desculpas, porque são os oficiais do seu exército que estavam fazendo besteira, e já falei, não vou indenizar. Essa briga acabou tendo que ser mediada pelo imperador da Bélgica, o rei Leopoldo I. Leopoldo I ele deu ganho de causa para o Brasil, ele concordou que o Brasil estava certo nessa parada, mas mesmo assim a Inglaterra se recusou a não exigir que o Brasil se retratasse e indenizasse. Tá? Então, diante disso, o Dom Pedro II ele falou, quer saber? Fecha a embaixada em Londres. E ele trouxe todos os diplomatas ingleses de volta para o Brasil. A Inglaterra, em retaliação, fechou também a embaixada brasileira, a embaixada inglesa no Rio de Janeiro. Tá? Então, com isso, o Brasil, pela primeira vez, rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra. Tá? Poucos anos depois, 3 anos depois, o governo inglês vai se retratar, tá? Vai reconhecer o erro, vai pedir desculpas oficiais para o Brasil, tá? E tudo vai voltar a ser como era antes. Mas a Questão Christie, por mais que os episódios em si não sejam grandes coisas,
Tá? É um ótimo exemplo de como que o Brasil começa a mudar a sua postura. Não, peraí, você não sabe com quem você está falando. Tá? E isso é muito cobrado nos vestibulares. Esse episódio é muito cobrado. Bom, uma segunda consequência desse esforço de cultura política de definir uma identidade nacional brasileira e um orgulho nacional está na relação do Brasil com os seus vizinhos aqui no Cone Sul. Vamos lembrar aqui que a última vez que o Brasil se engraçou a fazer qualquer coisa no Sul, ele tomou uma traulitada da Argentina, foi a Guerra Cisplatina. Tá? O Brasil saiu derrotado de rabinho entre as pernas. Foi lá o Dom Pedro I. Agora o Dom Pedro II, ele quer mostrar que, olha, o exército brasileiro não é mais aquele vexame do 7-1 lá da Guerra Cisplatina. O exército brasileiro agora é outra coisa. Tá? Vocês não mexem com a gente, não. Então o Brasil ele começa a intervir muito na política interna, principalmente do Uruguai. E aí, a partir da década de 50, tá? Ou seja, 10 anos antes da questão Christie, nós temos o envolvimento direto do Brasil em 3 guerras no Cone Sul. A Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e, finalmente, a Guerra do Paraguai. São 3 grandes conflitos e o Brasil sai vitorioso nos 3 conflitos. Aí você pensa, o que isso tem a ver com José de Alencar escrevendo Iracema dos Lábios de Mel? Isso tem tudo a ver. Tá? Isso tem tudo a ver, porque a política de agressão militar do Brasil, ela é resultado justamente da mudança dessa autoimagem que os brasileiros tinham de si, principalmente que o governo tinha de si. Tá? Então, o governo brasileiro, ele mais altivo, mais orgulhoso, ele não leva desaforo para casa. E ele passa a assumir uma postura imperialista. Não, peraí, deixa eu falar um negócio. Nossos antepassados, sabe quem que era? Era o Peri. O Peri de Ceci, cavaleiro medieval, tá? Índio fodão. Então, nós é que mandamos nesse negócio. Nós somos imperialistas mesmo. E vocês têm que se submeter à nossa autoridade, porque nós somos o maior país e o mais rico país da América do Sul. Então essa passa a ser a posição política brasileira na nossa relação externa com os vizinhos. No próximo vídeo a gente vai começar a falar desse momento em que o exército brasileiro de fato entra em cena e pro bem ou pro mal não sai mais. Beleza? Então até daqui a pouco.